Fala galera ligada no canal, meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje sai Pedro, fica Pedro, vem Tati, sai Tati, o Flamengo no centro de tudo isso. Vamos falar um pouquinho dos desdobramentos finais do caso Pedro. Mas antes eu peço que você, por favor, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal aos poucos. O canal vai crescendo aos poucos, o canal vai ficando maior do que já foi outrora um dia. E para isso eu peço a ajuda de cada um de vocês, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho do caso Pedro, que tem dado muito pano para manga no Flamengo. Para quem não acompanhou o caso Pedro, eu vou deixar bem resumido, tá? E quem quiser saber um pouco mais, procure esse vídeo aqui que são as peripécias do Flamengo aí. O caso começou nesse vídeo aqui que eu falo do Boto exclusivamente, tá? O Pedro, depois que ele se machuca, ele não vinha trabalhando bem, ele não vinha rendendo bem, conseguindo performar da melhor maneira possível. Vai para o Mundial, não faz um bom Mundial, longe disso. E no final do Mundial, o Boto coloca o Pedro à venda. Ele determina um valor de venda para o Pedro e coloca ele à venda. O Pedro acabou se sentindo muito traído, porque ele acabava de vir de uma lesão muito séria que o afastou. E beleza, ele não estava performando, isso já tinha mais ou menos uns 2 a 3 meses. E aí o Boto simplesmente coloca o cara no mercado. O Pedro, até em nota, quando ele expõe isso, ele fala que se sentiu traído, que se sentiu exposto. O Pedro não treina bem, o Pedro não faz por onde, acaba respingando no Felipe, porque o Felipe também ficou incomodado com o comportamento do Pedro ao longo dos treinamentos. E tudo acabou ficando muito maior quando o Felipe Luiz ele corta o Pedro do jogo contra o São Paulo. Tá? Graças a Deus. Vai que o Pedro entra uns 3 ou 4 para cima de nós. Mas ele corta o Pedro do jogo contra o São Paulo. E quando é questionado, no sábado, o Felipe dá uma porrada no Pedro, né? Ele tem que querer, ele tem que me ajudar. E o Pedro teve um comportamento que não é digno, de estar no campo. Tá? O Pedro responde, tem nota. E aí, hoje, eu fui surpreendido com algumas coisas. A primeira, o Flamengo vai enfrentar o Santos neste meio de semana, na Vila Belmiro. Vou deixar a lista de relacionados aqui. E o Pedro não foi relacionado para esse jogo. Pela segunda vez o Pedro não é relacionado para o jogo. Tá? E a segunda notícia é que o Flamengo está avançando, tratando já com o jogador, já tem um pré-acerto com o jogador. Agora o Flamengo trata com a Lazio a contratação do centroavante Tati Castellanos, esse rapaz mesmo aqui. Tá? Quanto ao Pedro, eu acho que de acordo com tudo o que aconteceu nos últimos 4 ou 5 dias, é basicamente um prego no caixão do Pedro. É dizer que o Pedro está fora do Flamengo. Tá? E aí não vou entrar numa questão de ser melhor ou não ser melhor entre Pedro e Tati. Mas era nítido que o Felipe Luiz não estava conseguindo extrair o melhor do Pedro. E segundo o Felipe Luiz, ele queria um atleta com capacidades físicas que o Pedro não podia entregar. Ele queria um atleta que marcasse os gols, mas um atleta que corresse, um atleta que marcasse, um atleta que recompôsse, porque na cabeça do Felipe Luiz, o cara que não vai conseguir entregar fisicamente a marcação é o Arrascaeta. Então se você tem um Arrascaeta que não marca, o Pedro que não marca, daqui a pouco não é a minha mãe que vai marcar no meio de campo do Flamengo. O time fica exposto. Tudo estoura lá atrás. O Pedro não consegue entregar o que o Felipe pede. E aí ficou nessa queda de braço. O Pedro, mas eu faço o gol. E o Felipe, mas eu não quero só o gol. Eu quero que você faça outras coisas que valem tanto quanto o gol. No caso, ajudar a marcar. Não vou ficar me alongando muito no vídeo. A gente tem um exemplo lá em Madrid do que aconteceu com um ótimo time do Real, quando seus 2 atacantes não marcavam ninguém. Não participavam do jogo sem bola. Com esse corte do Pedro e com a negociação do Tati, eu vejo que o Pedro ele já não tem mais vida longa no Flamengo e provavelmente o Pedro ou vai ser afastado do Flamengo, ou vai ficar treinando em separado, ou vai ser negociado. Tá? O staff do Pedro tá doidinho para que ele seja negociado, não quer deixar o cara simplesmente parado porque o Pedro é um ativo do Flamengo, o Pedro é um baita de um jogador.
Dadas essas informações, eu vou trazer aqui os números de cada um deles para vocês fazerem um comparativo junto comigo. Vamos começar pelo Tati Castellanos? O Tati, vou pegar aqui para vocês, ele nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos, ele joga no New York City, tá? Ele é campeão da MLS e lá ele joga das temporadas 2018 até 2022, tá? Ele é contratado em 2018. E conforme o tempo vai passando, ele vai evoluindo os seus números. Vamos lá. Ele tem 134 jogos nos Estados Unidos, 59 gols e 24 assistências. Tá? Saindo da MLS, ele vai para o Girona da Espanha. E na La Liga, temporada 2022-2023, ele tem 37 jogos. 37 jogos e ele tem 13 gols e uma assistência. São 14 participações em gols. Desses 37 jogos, ele fica extremamente conhecido por ter marcado 4 vezes no Real Madrid do Carlo Ancelotti. O Girona naquela pegada pré-Michel, que tinha o Dovbyk, que tinha o Savinho, toda a galera. Um pouquinho antes veio o Tati Castellanos, fez até bem no Girona, e aí ele vai para Lazio. Na Lazio, ele chega na temporada 2023 e joga até a temporada atual, até o momento. Pela Lazio, em 2023-2024, são 46 jogos. Ele joga 35 jogos na Série A, 4 na Copa da Itália e 7 jogos na Champions, tá? A Lazio, ela cai na Champions e o Tati, ele tem uma certa importância, vamos dizer assim. Porque ele marca 6 gols nessa temporada, tá? 4 são na La Liga e 2 são na Copa da Itália. E ele dá 5 assistências. Então ele tem 11 participações em 46 jogos. Não são números tão estratosféricos assim. Porém, da temporada 2024 até a 2025, que findou agora, acabou o Mundial agora, ele tem 32 jogos, são 22 na Série A e 10 na Europa League. São 12 gols. Desses 12 gols que ele tem, 9 são na Liga Nacional. E 3 são na Europa League. São 5 assistências. Ele tem 17 participações em gols. Tá? É um bom jogador? Cara, considero um bom jogador sim. Porém, vamos pegar os números dele aqui no total. Vou deixar aqui para vocês verem. Ele tem 288 jogos. Ele tem 98 gols e, se eu não me engano, são 42 assistências. São basicamente 140 participações em gols. Se você elenca isso, é basicamente ao longo dos jogos, ao longo da carreira, dá 0,49, 0,50 a participação dele em gols ao longo dos jogos. Tá? Acho um bom centroavante? Com certeza eu acho um bom centroavante, porque ele tem uma pegada diferente do Pedro, tá? O Pedro, ele é um cara menos móvel que o Tati. O Tati, ele é um cara que vai correr mais campo, que vai brigar mais pela bola, que vai conseguir jogar como um falso 9. O Pedro já é um cara mais parado, é um cara que tem menos velocidade, é um cara um pouco mais velho. O Pedro tem 28 anos. E aí eu vou deixar os números do Pedro aqui na tela também pra gente fazer o comparativo, tá? O Pedro na carreira tem 374 partidas. São 170 gols e 43 assistências. São 213 participações em gols. O Pedro hoje tem 28 anos. Ele é 2 anos mais velho que o Tati Castellanos. E ele tem praticamente o dobro de participações em gols. Tá? Quase o dobro. A gente está falando de 140 para 213 participações. É quase o dobro, um pouquinho menos. Há de se notar que aqui no Campeonato Brasileiro e principalmente, tá, no calendário sul-americano, nós temos mais partidas, mais jogos. Então Pedro vai entrar em campo mais vezes. Isso é meio nítido, é meio óbvio. Tá? Mas os dois têm números bem aproximados. Se você fizer, né, o comparativo, o Pedro tem uma média de participação em gols de 0,57 na carreira dele. E o Pedro a gente trata aqui no Brasil como um dos melhores centroavantes que nós temos. Independente de estilo de jogo, tá? Aí a gente dá uma andada pelo Pedro. São
Vou deixar até aqui o informativo. Eu peguei de 2020 para cá, que é quando ele chega no Flamengo, tá? Em 2020 o Pedro tem 54 jogos, 23 gols, tá? E dá uma média mais ou menos de 0,41, arredondando dá 0,42. Você vai para 2021, ele teve algumas lesões também. O Pedro tem 18 gols em 46 jogos. Dá uma média de 0,39 gol por jogo. Você vai para 2022, o Pedro já te entrega 29 gols em 59 jogos, é uma média de quase 0,5. É uma média muito boa para um centroavante. A nível Brasil, é uma média muito boa. Em 2023, o Pedro te entrega 35 gols em 61 jogos. A média dele é de 0,57. No ano passado, o Pedro entrega 30 gols em 43 jogos. Detalhe, o Pedro machucou no fim do ano passado. Ele perdeu o final do Campeonato Brasileiro. Ele era o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele termina o ano com 30 gols, uma média de 0,70. Tá? O Tati Castellanos, na sua temporada em que ele mais marcou gols na carreira, vamos pegar aqui, se eu não me engano, foi na MLS. Né? Foi na MLS. Vamos buscar aqui a temporada que ele mais marca gols. 2021 no New York FC. Vou deixar até aqui, ó. Tá? Eu trouxe os números menos detalhados, agora eu detalhei cada um deles. São 23 gols e uma assistência em 36 jogos, tá? Dá uma média bem próxima também de 0,70. Você pode ver que o Tati, ele é um cara de menos gols na primeira temporada. Normalmente na primeira ele chega, se adapta aonde ele tá, para depois ele subir de produção. Que é normal, tá? O Tati é um cara que não teve o costume na Itália, não teve o costume também, né, na MLS, que é um cara do futebol uruguaio, por aí vai. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão do Flamengo. Fernando, você acha, tá, gente? Eu vou deixar bem entre aspas aqui, acha que é uma boa pro Flamengo? Considero uma boa. No nível futebol nacional, pelo que eu já vi do Pedro, o Pedro é um atacante nota 9. O Pedro é um cara selecionável, tá? O Pedro, inclusive, na minha visão e concepção, é mais jogador que o Tati Castellanos. Ponto. Mas não adianta o Pedro ser mais jogador que o Tati se o que o Flamengo precisa o Pedro não entrega, que é recomposição, que é movimentação. Nesse ponto, o Tati é melhor para o que o Flamengo precisa, independente de ser mais jogador ou não do que o Pedro. Tá? A engrenagem do Flamengo precisa de um jogador com a movimentação do Tati e não somente com a definição do Pedro. A Lazio, né, tá negociando com o Flamengo, vou tentar deixar aqui, são 25 milhões de euros a pedida da Lazio, dá 168 milhões de reais na cotação atual. Dinheiro não é o problema para o Flamengo acabou de receber os mesmos 25 milhões de euros, né, da venda do Gerson para o Zenit. Agora, a questão acho que fica mais pro Pedro. Se o Pedro vai ser vendido, se ele fica no mercado nacional, se vai para o mercado árabe, para onde que o Pedro vai, porque creio eu que o Pedro não vai ficar afastado treinando em separado. Não é bom para o Flamengo, não é bom para o Pedro. O Pedro perde valor de mercado e o Flamengo também perde. Tá? Acho que o modo como o Flamengo tratou o caso Pedro deixa a desejar um pouco. Tá? E assim, acho, dentro de todas as bases, Pedro, Felipe Luiz, José Botto e principalmente o Sr. Bap, o Flamengo poderia tratar de uma maneira mais, vamos dizer assim, delicada. Acho que foi muito jogado para a torcida. Eu costumo reclamar que o Bap é um cara muito populista. O Bap tem muito de Casares, tem muito de Augusto de Melo, tem muito de Marcelo Teixeira. Populismo para um presidente não é bom, principalmente quando ele está num lugar que é o Flamengo. Tá? Agora, quanto à movimentação, se finalizar a negociação e der certo, é um baita negócio para o Flamengo. O Flamengo está trazendo um cara de Europa, um cara que é testado e foi bem na Itália, um cara que é testado e foi bem na Espanha, um cara que é testado e foi bem nos Estados Unidos. Há de se ver como vai ser os próximos passos dessa negociação.
Mas agora eu quero saber do seu comentário. Deixa o seu comentário aqui quem você prefere, se o Pedro, se o Tati, ou se fosse para contratar no seu time, para jogar no seu time, qual você preferiria dos dois? No meu time, gente, se o atacante respirar e conseguir correr, já tá valendo. Qualquer um dos dois tá bom. Mas eu peço que você, por favor, curta, comente, compartilhe e deixe o seu inscrever-se nessa jossa. Já estamos chegando nos 200 e a métrica vai subindo cada vez mais. Por hoje eu me despeço e tchau!